No último episódio, um parasita entra no corpo de Kafka e o transforma em um kaiju maromba. Enquanto isso, Mina recebia uma ligação de alguém avisando sobre um kaiju pequeno ter aparecido no hospital. Em mais um flashback de quando a Mina e o Kafka eram crianças, a Mina brinca com Kafka dizendo que ele deve estar lendo muito mangá para ter falado uma frase como "sempre que você estiver com medo eu vou estar lá". A princípio, Kafka fica irritado, mas Mina o agradece, dizendo que se eles estiverem juntos, não precisam ter medo de nada. Então, quando a gente volta pro presente, a Mina tá liderando o esquadrão para ir atrás do kaiju que apareceu dentro do hospital. Um alerta é emitido avisando que um kaiju pequeno foi visto no hospital e que os habitantes da cidade devem trancar as portas ou ir para os abrigos. Enquanto isso, Kafka e Ishikawa tentam esclarecer o mal-entendido com o senhor que os descobriu no hospital, mas eles acabam só assustando mais o idoso, que desmaia. O Kafka, desesperado, tenta ajudar o senhor, mas ele acaba estourando a parede sem querer, o que acaba alertando os outros pacientes do hospital. Ishikawa fala que a força de defesa já deve estar chegando e que eles deveriam fugir. Então Kafka fala para eles irem pela janela. Aí ele vai abrir a janela e simplesmente estoura a parede na base da puxada. Eles fogem pulando pela janela enquanto Kafka tenta entender o que está acontecendo com seu corpo. E a melhor atitude que eles poderiam ter ali era fugir mesmo, até porque a força de defesa realmente estava a caminho. Enquanto eles fogem, o Ishikawa tenta entender se o Kafka é mesmo um kaiju e decide confirmar com o Kafka se ele ainda é ele mesmo. Mas a esse ponto, nem o Kafka tinha certeza disso. Aí um bicho esquisito sai da boca do Kafka e engole o passarinho do nada, louco. Aí do nada ele volta ao normal. O Kafka vira pro Ishikawa e fala que deu ruim, porque a natureza tava chamando. O Ishikawa então diz pra ele segurar a vontade de levar a minhoca pra chorar, mas o Kafka fala que não dá pra segurar. O Ishikawa pergunta por onde ele iria fazer as necessidades, porque a cobra do Kafka aparentemente não tava mais ali. Então o Kafka solta por um lugar um tanto inesperado. Ele começa a fazer manha, dizendo que era melhor morrer ali mesmo, afinal ele não poderia nem entrar na força de defesa. Mas aí a ficha dele cai. Ele jamais poderia entrar na força de defesa mesmo. E logo quando ele tinha decidido alcançar a Mina, isso seria impossível com aquele corpo. O Ishikawa chama ele para se esconder em uma zona restrita, mas o Kafka bombado começa a sentir a presença de um kaiju chegando. A força de defesa também percebeu, então a Mina e a divisão mudam o foco para o novo alvo. Ishikawa fala que nesse caso, eles mandariam menos pessoas atrás do Kafka, e que por isso os dois deveriam se esconder e torcer para que não tenha nenhuma vítima durante o ataque. Enquanto isso, uma menina chorava desesperada, porque a mãe dela estava presa embaixo de um móvel enquanto o kaiju atacava. A mãe dela começa a pedir desesperadamente para sua filha fugir, porque o kaiju estava chegando. Mas a menina diz que só vai fugir quando sua mãe estiver junto dela. O kaiju então abre a boca para engolir as duas, enquanto a mãe implora para que alguém apareça para salvá-las. E aparentemente dá certo, porque o Kafka depois do suco aparece e dá um socaço na cara do bichão. Até ele mesmo ficou impressionado com a força do soco. Ele vai perguntar para a menininha se está tudo bem e tenta alegrar ela com um sorriso, mas acaba assustando mais ainda a criança. O Ishikawa chega e eles tiram o móvel de cima da mãe da menina. Aí o kaiju volta para encher o saco deles, mas o Kafka fala pro Ishikawa tirar elas dali, porque agora ele ia dar uma de One Punch Man pra cima do kaiju. Ele então desvia de um golpe do kaiju e dá um soco tão forte nele que o bicho explode. E depois disso, numa cena épica, as gotas de sangue do kaiju descem do céu, o que faz parecer que tá chovendo sangue enquanto o Kafka refletia sobre tudo aquilo. Ele fala pra menina levar a mãe dela pro hospital, mas ela tava muito assustada com a força do Kafka. Ele então fala pra ela que a força de defesa logo chegaria e que ele iria embora dali. Mas antes que o Kafka pudesse ir embora, a menininha o chama e agradece por ter salvo a vida delas, o que faz o Kafka lembrar novamente de quando ele e a Mina eram crianças e diziam que juntos não teriam medo de nada. Ele projeta na sua mente uma cena onde ele e Mina estão juntos na força de defesa enfrentando o kaiju. É aí que ele se dá conta de que não pode desistir. Ele precisa continuar tentando entrar para a força de defesa. Ishikawa diz ter chamado uma ambulância para as duas e avisa o Kafka que eles deviam vazar antes que alguém chegasse. Mas o Kafka fala, enquanto volta ao normal, que não vai desistir e que iria fazer de tudo para ficar ao lado da Mina. Um tempo depois, a Mina chega ao lugar e vê toda a sujeira, se perguntando o que aconteceu ali. Ela então vai para perto da menina e pergunta se ela poderia contar sobre o kaiju que havia visto. A menina fica assustada só de lembrar, mas a Mina fala para ela não se preocupar, pois ela iria exterminar todos os kaijus. A criança então pergunta se Mina poderia não machucar o kaiju bonzinho, o kaiju que salvou a mãe dela e ela. Nesse momento, dá pra ver na cara da Mina que ela esperava ouvir qualquer coisa, menos uma frase como aquela. 3 meses depois, no trabalho do Kafka, uma reportagem passa falando que a Força havia dado um codinome para mais um kaiju, e que esse seria o 8º, sendo assim chamado de kaiju número 8. E esse kaiju em específico ainda estava solta. O Ishikawa começa a pensar que essa situação tá complicada, já faziam 3 meses que o Kafka tinha se tornado o primeiro kaiju
Kaiju a escapar da força de defesa e todos os oficiais ainda estavam procurando por ele. É aí que o chefe se lembra e avisa Ishikawa que chegaram 2 cartas, uma para ele e uma para o Kafka. Então seus colegas comentam que antigamente o Kafka sempre fazia aquela prova e todo ano ele reprovava. Aí eles tinham que ficar tentando animar o coitado. O Ishikawa abre o envelope e vê que passou na prova. Então seus colegas de trabalho o parabenizam e perguntam se ele quer que um deles leve a carta para o Kafka. Mas o Ishikawa diz que ele mesmo vai levar. No caminho, ele abre a carta e dá um sorriso. Então seus colegas que estavam vendo deduzem que o Kafka passou na prova. Eles comentam que ele sempre se esforçou muito e que ele merecia essa última chance. O Ishikawa chega correndo para contar pro Kafka que ele passou na primeira fase, mas ele se depara com o Kafka bombadaço almoçando. Então ele dá uma bicuda no Kafka porque ele não devia ficar transformado assim. Afinal, ele estava sendo caçado. Aí o Kafka diz que tinha esquecido e começa a se destransformar. Só que ele faz isso aos poucos e o Ishikawa fica putaço com isso. Ele começa a se lembrar de quando eles voltaram pro hospital, dizendo que fugiram assim que viram Kaiju. O Ishikawa acha que eles conseguiram enganar todo mundo. Ele entrega a carta pro Kafka e o Kafka fica feliz, mas não tanto quanto o Ishikawa imaginava que ficaria. Então ele pergunta o motivo disso, e o Kafka fala que é porque geralmente ele só se lasca mesmo na segunda fase. O Ishikawa pergunta se o Kafka vai mesmo pra segunda fase dos testes, mesmo estando com o corpo daquele jeito. E o Kafka, com cara de besta, diz que ninguém vai descobrir. Ishikawa comenta que a primeira fase é só uma prova escrita, mas a segunda é cheia de oficiais espalhados pelo local, e que se eles descobrirem o Kafka, ele iria de arrasta ali mesmo. O Kafka diz que mesmo assim ele vai. Ele ficou estudando uma forma de voltar ao normal nos últimos 3 meses, mas não conseguiu encontrar uma solução. E por ele estar com 32 anos, essa seria sua última chance para entrar na força de defesa. Então Ishikawa fala para ele que não vai desistir mesmo que algo aconteça com o Kafka, e que eles seriam rivais. Aí o Kafka vai abrir a tampa de uma garrafa e acaba se transformando sem querer e estourando a garrafa. O Ishikawa, que não estava feliz, briga com ele dizendo que ele não vai pra prova. Então o Kafka agarra o pé dele e faz manha. Aí o Ishikawa vai embora, mas antes disso fala pro Kafka se destransformar logo, porque o pessoal já ia chegar para trabalhar. O Kafka relaxa por um instante por ter passado na prova e diz que agora tá de volta ao jogo. 10 dias depois, eles vão prestar a segunda fase do exame para passar para a força de defesa. O Ishikawa fica impressionado com o tamanho da base da força de defesa. Kafka fala que o motivo disso é que eles dividem a área com uma guarnição da força de autodefesa. O Ishikawa avisa que se o Kafka se transformasse ali, iria de Vasco em questão de segundos. Então chegam mais participantes e eles observam. Inclusive, chega uma menina loira chata, chamando o Kafka de coroa, e ele não gosta nem um pouco disso. Ela pergunta se a lata velha que tá estacionada é dele e fala que tá atrapalhando. E fala pra ele tirar logo o carro dali porque ela não tava conseguindo estacionar o carro dela. O Kafka fala que o que não falta é vaga, mas ela diz que queria estacionar exatamente naquele lugar porque o seu número da sorte do dia era 5 e o número da vaga era 55. Ele fica incrédulo com aquilo e fala que ele, como jovem adulto que é, iria ensinar ela a ser mais educada. Mas ela fala que vai tirar a lata velha sozinha e começa a tirar a roupa do nada. Mas aí dá pra ver que ela tinha um traje por baixo da roupa que dava super força e ela levanta o carro da firma do Kafka na mão e taca no chão. Ishikawa pergunta quem é ela e ela responde que seu nome é Kikoru Shinomiya, que era a candidata número 2016 e que seu hobby é assassinar kaiju. Ela se aproxima do Kafka e fala que é meio engraçado, mas ele tem cheiro de kaiju. E esse foi o segundo episódio de Kaiju número 8. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa um comentário para mim saber se eu trago ou não mais vídeos sobre esse anime.